pessoas, tudo bem? Aqui é o professor Anderson de Química e hoje a gente vai dar continuidade aí, né? Vamos seguir com o nosso programa. Vamos falar um pouquinho das reações de adição. Lembrando que a gente está estudando química orgânica, né? A gente já fez uma introdução nesse assunto. Ficamos um tempinho parado aí em função dessa quarentena e hoje a gente retorna, né? Então, reações de adição. Reações de compostos orgânicos. A gente está estudando química orgânica, tá? Então, uma reação de adição, né, ela tem relevante importância na preparação industrial. Né, esse industrial com acento no U aí que não existe. Tá? Então, já tem o primeiro erro da nossa aula de hoje. E ignorem esse acento aí. Alguma coisa aconteceu e deve ter reconhecido como indústria e jogou esse acento ali. Né, mas elas vão ocorrer com quebra de ligações duplas ou triplas entre átomos de carbono. Eu preciso que no meu composto orgânico que vai sofrer a reação de adição tenha, então, ligações duplas ou triplas. Né? Ou seja, esses compostos têm que ser compostos insaturados. Tem que apresentar essas insaturações aí. Né? Lembrando que os compostos aromáticos também apresentam insaturações e os compostos cíclicos podem apresentar insaturações, ligações duplas ou triplas. Ok? Primeiro caso das reações de adição, né? Nós vamos trabalhar então com alcenos. Lembra aqui que no slide anterior, olha lá, ó, falei de duplas ou triplas. Então, compostos orgânicos com duplas ligações são os alcenos, certo? E o primeiro tipo de reação que pode acontecer, a primeira adição que pode acontecer nos alcenos, é a adição de átomos da família 17, né? Ou família 7A, os halogênios. O flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Né? Então a gente vai ter compostos desses elementos sendo adicionados nas cadeias carbônicas dos alcenos. Como é que isso vai acontecer? Reparem aqui, ó, seguir o mouse aqui, olha lá, ó, carbono 1, carbono 2 e uma dupla ligação entre eles. Ocorre a quebra da ligação dupla, né? Eu fico, olha aqui no produto, com apenas uma ligação simples, né? E ocorre a quebra aqui também entre os átomos de cloro, né? E cada cloro vai ser adicionado a um carbono do nosso composto. Como produto dessa reação de adição do cloro ao eteno, nós temos o 1,2-dicloroetano, ou apenas dicloroetano, né? Beleza? Então, o teste de bromo é um teste realizado para poder detectar a presença de insaturação em determinado composto. Você tem um composto lá que você não sabe se ele é um composto saturado ou insaturado, e aí você realiza a adição de bromo nesse composto, né? O bromo em solução aquosa, ele apresenta uma coloração castanha, o bromo, né, de forma líquida, ele é de coloração castanha. E se ele vai reagir, eu vou quebrar a molécula de bromo. Eu não vou ter mais a molécula de bromo. Ela vai ser adicionada no composto, onde apresenta ali a insaturação. Né? Então eu quebro a insaturação, quebro a molécula de bromo. Visualmente, né, a gente percebe que a coloração da solução muda de castanho para incolor. Se você adicionar bromo numa solução e essa solução descolorir, né, se ela for a solução de um composto orgânico, e ela descolorir, é porque esse composto orgânico ele apresentava uma insaturação. Tá? É um teste muito comum e é abordado aí em questões de vestibulares, né, do PISM e do Enem. Beleza? Para identificação de insaturação. O segundo tipo de adição em alcenos é a adição de haletos de hidrogênio, ou seja, composto formado por um halogênio e o hidrogênio. Né? Para alcenos menos complexos de cadeia pequena, a gente quebra a ligação dupla e adiciona o átomo de hidrogênio e o átomo de halogênio. Né? Nesse caso, nós temos só 2 carbonos. E aí vai acontecer a entrada de hidrogênio num carbono e o halogênio no outro.
né, o exemplo aí do hidrogênio e do bromo, né, formando o bromoetano. Eu tinha o eteno reagindo com o ácido bromídrico e deu origem ao bromoetano. Mas e se esse halogênio, né, perdão, se esse alceno, se esse hidrocarboneto, ele apresentar uma cadeia mais extensa, uma cadeia mais complexa? Aí a gente vai dar atenção especial a uma regra do Markovnikov, né? É um nome meio complicado de falar aí, né? Mas a regra, ela diz pra gente o seguinte, opa, foi mal, desculpa aí. O átomo de hidrogênio ou qualquer outro eletrófilo que tenha atração por elétrons, ele será adicionado ao carbono mais hidrogenado. Então, repare o seguinte, ó. Na dupla ligação, eu preciso quebrar a dupla ligação, então está aqui a minha dupla ligação, né? Eu tenho um carbono com 2 hidrogênios e um carbono com 1 hidrogênio. Reparem que o hidrogênio se liga ao carbono que já tem 2 hidrogênios, né? E o iodo se liga aqui no carbono menos hidrogenado. Então a gente tem a formação dessa primeira estrutura aqui, ó, né? Vai ficar um CH3, HCI e outro CH3. Essa estrutura de baixo, onde o iodo se ligou ao primeiro carbono, ela não ocorre, tá? Então atenção aí para a regrinha de Markovnikov, beleza? Aonde o hidrogênio será adicionado ao carbono mais hidrogenado. Ah, professor, mas para que serve isso? Meus queridos, vocês devem reparar na geladeira da casa de vocês aí, né, a famosa margarina. Né? Alguns estudos dizem que não é muito bom o consumo desse produto, mas não é o objetivo da nossa aula de hoje. É só para mostrar para vocês que a margarina é obtida a partir da adição de hidrogênio a substâncias insaturadas, a compostos insaturados. Né? Os óleos vegetais, eles são cadeias carbônicas muito longas, muito extensas, e apresentam várias insaturações. Né? Em consequência disso, eles têm um aspecto mais líquido. Beleza? E aí, se você tem uma cadeia carbônica muito extensa e você quebra essas duplas com a adição de hidrogênio, você forma compostos sólidos. Né? Então, a maioria das gorduras vegetais e as margarinas aí são obtidas a partir da hidrogenação, ou seja, da adição de hidrogênio a cadeias grandes e insaturadas, né? A alcenos de cadeias grandes. Beleza? E aí fica uma perguntinha para vocês aí, ó. Qual produto é mais saudável? Margarina ou manteiga? Será que existem diferenças? Então façam esse trabalhinho extra aí, dê uma pesquisada nesse conteúdo, ok? Vamos seguir com a nossa adição. Então, ó, eu tinha alcenos, agora eu vou trabalhar com alcinos. IN, né, caracterizando para a gente aí uma ligação tripla. Beleza? Hidrogenação catalítica. Professor, o que é esse negócio de catalítico? Galerinha, catalítica é que vai acontecer com a presença de catalisador. Ok? Então ela vai acontecer de maneira semelhante ao alceno, tá? Só que agora, em vez de quebrar uma ligação da dupla, eu vou quebrar as duas ligações de uma ligação tripla, tá? E vou formar novos produtos, ok? Então, adição de hidrogênio aí ao etino, né? Da presença de níquel e o delta mostrando para a gente aí o aquecimento. Como produto, eu tenho o eteno, só que eu tenho bastante hidrogênio no meio e a presença de catalisador e aquecimento. Então, o eteno também sofre a quebra e aí eu tenho como produto final o etano. Assim como eu adicionei hidrogênio, eu posso adicionar também halogênio e vai ocorrer também em etapas, né? No primeiro momento, vai acontecer a formação de um dialeto vicinal, ou seja, os nossos halogênios vão entrar em carbonos vizinhos. Mas, continuando a nossa adição, eu tenho a adição de 4 átomos de cloro nos 2 carbonos. 2 átomos em um carbono e 2 átomos no outro carbono, beleza?
também acontece com os alcinos a adição dos aletos de hidrogênio, né? Os ácidos formados aí por elementos da família 17. E aí a gente tem que prestar atenção no seguinte, a regrinha de Markovnikov. Tá? Na segunda etapa, eu vou ter um carbono mais hidrogenado do que o outro. Por quê? Na primeira etapa, essa primeira adição aqui, na quebra da primeira ligação, um recebeu hidrogênio, o outro recebeu bromo. Então, na segunda etapa, eu já tenho um carbono mais hidrogenado do que o outro. Nesse caso, para a segunda adição, eu vou considerar a regra de Markovnikov, e aí o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado. E o bromo entra no carbono que já tinha um outro átomo de bromo. Beleza? E quando eu tiver um dieno, o que é um dieno, galera? Um dieno é um composto que tem duas ligações duplas, é N. Então, alcenos com duas ligações duplas, eles podem ser classificados da seguinte maneira: acumulados se essas ligações estão no mesmo carbono. Reparem aqui, ó, na estrutura 1, o carbono de número 2, ele está fazendo duas ligações com o primeiro carbono e duas ligações com o terceiro carbono. Então, eu digo que esse é um dieno acumulado. Dieno isolado é quando não tem carbono. Eu tenho um carbono de distância aqui, ó, né, entre as ligações duplas. Né? Reparem aqui, ó, carbonos 1, 2 fazendo ligações duplas e carbono 4 e 5 fazendo ligações duplas. Né? E carbonos conjugados é quando as ligações duplas são separadas por uma ligação simples. Mas por que isso? Porque aí vai ter diferença no nosso produto. Beleza? Então, se a gente tem duas ligações, né, são duas duplas, os dienos vão sofrer adição em dobro. Né? Eu vou quebrar as duas duplas ligações. E aí eu posso ter dois tipos de adição. A adição 1, 2, onde eu vou adicionar no carbono 1 e no carbono 2, ou a adição 1, 4, onde vai entrar o hidrogênio no carbono 1 e o halogênio no carbono 4. Professor, como é que eu vou saber qual vai acontecer? Aí, galerinha, sempre acontece a formação dos dois produtos. Eu tenho o produto 1,2 e o produto 1,4. Tá? Depende da temperatura com a qual eu vou realizar a minha reação. Tranquilo? Então, lembrando direitinho aí para vocês, sempre acontecendo nos carbonos 1 e 4, tá? E nos carbonos 1 e 2, dependendo aí da nossa temperatura de ocorrência da reação. Na adição 1,4 é formada uma ligação dupla na posição central. Repare aqui o segundo produto. Ó. Na posição 1,2, fica com a dupla na extremidade da cadeia. Na posição 1,4, fica uma dupla aqui entre os carbonos centrais, ok? Chamar a atenção de vocês, galera, agora, na próxima etapa da nossa disciplina aí, nosso conteúdo, reação de Diels-Alder. Professor, o que é isso? Na adição conjugada de um alceno e um dieno, olha só, eu estou trabalhando com um alceno, né, e um dieno. Então, eu tenho dois compostos com ligação dupla. Um com uma ligação dupla, outro com duas ligações duplas. Ocorre a formação de um composto cíclico, em função exatamente dessa reação 1,4. Né? E aí, esses dois cientistas que descobriram essa propriedade aí, né, essa reação, eles foram agraciados com o prêmio Nobel em função desses estudos, beleza? E aqui um exemplo, olha lá. Eu tenho o primeiro composto aí que é um dieno, duas ligações duplas, né, butadieno, 1,3-butadieno e um composto com atração
por ligações duplas. Então, reparem que eu quebro a ligação dupla do ciclo, né? Tá aqui, ó, a ligação dupla do ciclo sendo quebrada e forma um composto cíclico aqui, né? E aí, olha lá, ó, adição 1,4, formando a ligação dupla no meio, né? Na parte central da cadeia, que era a cadeia aberta. Tranquilo? Última parte do nosso conteúdo de hoje, falando aí de reações de adição, a gente tem a adição de compostos aromáticos, né? A adição a compostos aromáticos. Lembrando que o composto aromático mais comum é o benzeno, né? A cadeia carbônica cíclica com 6 carbonos e 3 duplas ligações, né? E aí você pode pensar assim, ah, professor, mas isso é muito fácil, né? Não, galerinha, não é tão fácil assim não, porque o anel benzênico é uma estrutura muito estável, né? O fenômeno da ressonância, né, que ocorre ali em função das ligações duplas conjugadas, ela torna o anel muito estável, então é bem difícil de acontecer. A gente precisa de catalisador, alta temperatura e pressão, beleza? E também contar com a ajuda da luz ultravioleta. Então é uma reação bem extrema, vamos dizer assim, né? E aí tem um exemplo aqui, a adição de cloro no benzeno, né, que dá origem a um composto, né, que em inglês é chamado de benzene hidroclorexidine, né, mas é errado, porque se vocês olharem o produto aí, eu não tenho mais um benzeno, né? Então, em português a gente chama de hexaclorociclohexano, tá? É um pesticida que já foi banido, mas mesmo ele sendo banido, já ainda encontrado vestígios dele, né? Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão achar que tem resíduos dele ainda no Paraná, se eu não me engano, em São Paulo também recentemente foi descoberto, tá? E faz mal, principalmente para as pessoas que aplicam, né? Mas também para as pessoas que vão consumir os produtos que forem tratados com esse composto. Mas dá uma olhadinha aí, ó, o anel de 6 carbonos, né? O anel com 3 duplas ligações, né? O benzeno, recebendo a adição de 6 átomos de cloro. Então eu quebro todas as 3 ligações e adiciono aqui os átomos de cloro na nossa estrutura. Beleza, galerinha? Essa então foi a nossa aula de reações de adição, tá? Assistam a aula com calma, pausem, voltem quantas vezes precisar. Acompanhe pelo nosso material, a aula está casadinha com o material, tá? Tem bastante exercício, então façam os exercícios que eu vou agendar um momento para a gente poder tirar essas dúvidas, de preferência online, tá? Eu vou postar tudo direitinho lá no nosso grupo da nossa sala de aula e vocês fiquem atentos aí ao horário das nossas aulas, tá? Bons estudos para vocês aí, se cuidem e fiquem em casa. Abraço, galera. Tchau.